Oi, sejam todos bem-vindos à nossa aula de filosofia. Eu sou o professor Aldair Caldas e na aula de hoje iremos abordar o tema O Nascimento da Filosofia. Tema este que é fundamental na compreensão da história da filosofia ocidental, porque é a partir dessa temática que nós vamos dar início a todo esse percurso histórico da filosofia, tendo origem na Grécia Antiga, por meio dos filósofos pré-socráticos, e depois atingindo seu apogeu com os filósofos clássicos, chamados de Sócrates, Platão e Aristóteles. E, para finalizar o processo da história da filosofia na Grécia, nós iremos tratar do período helenístico. Mas na aula de hoje nós vamos iniciar tratando o tema Nascimento da Filosofia, no qual abordaremos, sobretudo, um pouco do contexto histórico, no qual se desenvolveu esse processo histórico, e depois iremos dar continuidade com a filosofia antiga, dos pré-socráticos. Então, o foco principal vai ser falar, de fato, dos pré-socráticos. Então, iniciando, nós temos aí uma imagem que representa a fotografia da Acrópole de Atenas, na Grécia. Foto essa datada de 2010. A Acrópole de Atenas é um símbolo do esplendor da cultura grega e traz para nós, ocidentais, nos dias de hoje, um pouco do que foi essa glória na arquitetura, nas artes, na filosofia de um modo geral. Então, ela é muito representativa do ponto de vista da cultura grega nesse período. Bem, vamos iniciar do aspecto do nascimento da filosofia, falando um pouco do contexto histórico, de alguns aspectos gerais que foram fundamentais para o desenvolvimento da filosofia nesse período. Então, a filosofia, conforme os historiadores costumam apontar, surgiu entre os gregos antigos. Diferentemente do pensamento oriental, baseado no mito e na religião, a filosofia é uma atividade da razão. Então, costuma-se caracterizar a Grécia Antiga como sendo a origem, o berço da filosofia e também da civilização ocidental, por conta de ter desenvolvido um pensamento racional, pautado na razão. Aí, se você perguntar, e os outros povos, os povos orientais, como, por exemplo, os povos egípcios, chineses, indianos, etc., quer dizer que eles não desenvolveram uma filosofia? Não. Eles desenvolveram, sim, uma filosofia, mas não era uma filosofia puramente racionalista, pautada nesses ideais da razão. Era uma filosofia ainda muito presa à questão da religião. Então, não havia uma divisão tão clara em relação à razão e à religião, como aconteceu com os gregos antigos. Então, por isso que eles são considerados os criadores da filosofia, por conta desse aspecto, de terem desenvolvido um pensamento racional, tentando deixar um pouco de lado as explicações míticas, religiosas, para tentar explicar o funcionamento da natureza, o cosmos, por conta de uma visão mais racionalista. O modo pelo qual a filosofia surgiu na Grécia é controverso. Então, ainda não é um ponto pacífico entre os historiadores apontar de fato quando e como surgiu essa filosofia. Porém, há duas hipóteses, duas explicações para isso. De um lado, existem aqueles historiadores da filosofia que apontam que o surgimento da filosofia na Grécia se deu por meio de uma transformação repentina e única, ficando conhecida como um milagre grego. Ou seja, que foi algo mais espontâneo, surgiu de forma repentina. Já por parte de outro grupo de historiadores, outro
pensamento tenta explicar a origem da filosofia na Grécia por meio da passagem do mito à filosofia, de uma forma lenta e gradual. Ou seja, eles tentam explicar essa origem da filosofia por meio de uma transição que ocorreu nessa passagem do mito à filosofia. E essa transição ela não se deu de uma forma abrupta, tão clara e evidente assim. E isso fica claro quando nós analisamos a filosofia platônica, a filosofia de Platão, que ainda tinha alguns elementos míticos, né, na sua filosofia. Tanto é que ele, nos diálogos platônicos, ele trabalhava com algumas alegorias, como, por exemplo, o mito da caverna, ou a alegoria da caverna, como também é chamada, que traz alguns desses elementos. Pois bem, então existem essas duas posições em relação ao surgimento da Grécia, né? Todas elas são bem interessantes. Para entender o surgimento da filosofia, precisamos recuar até o período arcaico, quando mudanças profundas ocorreram na Grécia, sendo que a principal dessas mudanças foi o surgimento da polis. Polis é um termo de origem grega que significa cidades-estado. Então, um dos fatos marcantes no surgimento da filosofia nesse período arcaico foi o surgimento da polis, das cidades-estado, que era um conjunto de cidades que possuíam alguns elementos em comum, como, por exemplo, a religião, a moeda, o comércio, tá? A língua também. Então, eram alguns fatores que condicionavam essa situação, né, que agregava, né, os estados gregos. Então, por isso que quando nós pensamos em Grécia Antiga, nós não podemos imaginar, hoje em dia, a Grécia como uma nação, tal como é hoje, né, como um país. Na realidade, era um grupo de cidades-estado que possuíam elementos em comum, características em comum, mas que tinha a sua separação, né, possuíam os seus limites, né. Bem, de um modo geral, os períodos da filosofia grega antiga eles podem ser subdivididos em 3 grandes períodos. O primeiro, chamado de período pré-socrático, que vai do século 7 ao século 5 a.C. E ele se desenvolveu numa região chamada Jônia e também na Magna Grécia. Então nós vamos ter os primeiros filósofos sendo chamados de jônicos. E o segundo período importante, chamado de período clássico, ele vai dos séculos 5 a.C. e 4, até o século 4 aproximadamente. E ele se desenvolve sobretudo nessa cidade grega importante, chamada de Atenas, que é considerada até hoje em dia o berço, né, da civilização ocidental, em que eles desenvolveram um fator muito importante que foi a democracia ateniense. Então, observa-se que a política para os gregos era um fator fundamental e acabou impactando em todos os outros aspectos culturais, sobretudo na própria filosofia, porque foi um período onde se desenvolveu a prática dos debates, da discussão em praça pública, com o objetivo de defender os interesses, né, dos seus cidadãos, e daí surge a ideia de cidadania também, né, pautada no princípio, nesse ideal. O terceiro período importante é chamado de período helenístico, que pode ser subdividido em 2. O período grego, que vai do século 3 até o século 2 a.C., e o período romano, também chamado de período imperial, que vai do século 1 ao século 3 depois de Cristo. Então, esses são os 3 grandes períodos da Grécia, né? E na aula de hoje nós vamos iniciar falando do nascimento da filosofia, especificamente no período aí pré-socrático, do século 7 ao 5 a.C. Nós temos aqui à direita uma imagem que representa uma escultura do busto do filósofo grego pré-socrático Pitágoras de Samos, que surgiu por volta de 580 a.C. até 490 a.C.,
que foi considerado um dos principais filósofos que defendia a ideia do número como sendo o princípio fundamental de todas as coisas, e também da seita filosófica chamada de pitagórica, né? Então, os pitagóricos, eles foram um grupo de filósofos que defendiam a questão dos números, da matemática, né, em relação à harmonia e à proporção dos números, né? Vamos iniciar, então, falando da característica principal que marcou o período pré-socrático, que vai ser o foco dos nossos estudos na aula de hoje. Em relação aos pré-socráticos, é importante salientar que não existem textos completos acerca deles. O que chegou até nós foram apenas fragmentos das obras desses filósofos e uma doxografia. O que é a doxografia? É um termo que significa escrita de opinião, tá? Etimologicamente. Doxo, opinião, grafia, escrita. Então, nada mais é do que a interpretação feita desses fragmentos por outros filósofos, outros pensadores, historiadores, etc. Então, é algo interpretativo. Então, o que nós podemos discutir acerca dos pré-socráticos são apenas alguns fragmentos e também a doxografia, que foi a interpretação desses fragmentos feitas por outros filósofos. Aristóteles, por exemplo, fez alguns comentários relevantes sobre os pré-socráticos. E esse filósofo Aristóteles vai ser abordado nas próximas aulas. A filosofia pré-socrática, de um modo geral, tratou de um aspecto importante, que foi a natureza. Então, eles buscaram, como objetivo principal, encontrar um princípio que explicasse e fundamentasse a multiplicidade e o movimento de todas as coisas. Ou seja, eles buscaram arqué, termo grego que significa princípio, o princípio de todas as coisas, o que rege o mundo, o que rege o universo. Desse modo, os pré-socráticos também são considerados os primeiros físicos. E o termo física é derivado do grego physis, que significa natureza. Por isso também eles são chamados de filósofos naturalistas, porque eles buscavam na própria natureza o fundamento de todas as coisas. Podemos dividir os filósofos pré-socráticos em 3 grandes grupos. Temos os monistas, que acreditavam que tudo decorria de um único princípio, daí o termo mono, né, que significa um. Então, eles defendiam um único princípio. Temos como, por exemplo, Heráclito, que foi um filósofo monista que acreditava que tudo flui. Ou seja, ele acreditava no movimento de todas as coisas, na mudança e na transformação. Mas ele foi criticado pelo filósofo Eleata Parmênides. Eleata porque o Parmênides ele é originário da cidade de Eleia, na Grécia. E Parmênides dizia que o ser é o princípio de tudo, né? E esse ser é imóvel, era imóvel. Então são 2 posições totalmente antagônicas em relação a esse processo. Então nós temos aí 2 exemplos de filósofos monistas, os quais nós vamos discutir com mais atenção no segundo momento da aula. O outro grupo de filósofos importantes, caracterizados como pré-socráticos, foram os pitagóricos, que tem como principal nome a figura de Pitágoras, Pitágoras de Samos, que foi, além de filósofo, um grande matemático da antiguidade. E, de um modo geral, esse grupo acreditava que o número era o princípio de tudo, como nós comentamos. O terceiro grupo, chamado de pluralistas, acreditavam que tudo decorria de 2 ou mais princípios. Ou seja, não bastaria apenas um único princípio que rege a natureza, e sim vários princípios. São fundamentais para a criação, para a mudança, a transformação de todas as coisas, né? Então, os monistas acreditavam apenas num único princípio, os pitagóricos
modificavam essa perspectiva, admitindo seus números do princípio de tudo. Então, eles partiram para algo mais abstrato, que é a ideia de número, que rege a matemática. E nessa visão, né, dos pitagóricos, a matemática estaria por trás de tudo, né? E, por último, os pluralistas, que defendiam mais de um princípio. Nós temos aí o exemplo Empédocles, que admitia a existência dos 4 elementos, tá? Que seriam os princípios de todas as coisas. Nós temos, então, na figura aqui à direita, o busto do filósofo grego pré-socrático Demócrito de Abdera. Demócrito ele ficou bem conhecido na história, inclusive na própria história da ciência, como sendo o filósofo que defendeu a existência dos átomos. Nesse sentido, ele era atomista. Defendia que o princípio de todas as coisas eram os átomos. Então, com isso, nós vimos essas principais características dos pré-socráticos, que são considerados os primeiros filósofos. E agora, nesse segundo momento, nós vamos discutir alguns outros aspectos relativos à origem da filosofia e também vamos desdobrar outros aspectos acerca dos pré-socráticos. Existem 2 teorias sobre a passagem do mito à filosofia. Hegel e John Burney admitiam que a filosofia teria rompido com o mito e seu surgimento estaria relacionado com a criação da democracia. Então, a democracia, enquanto forma de governo, né, pautada no direito de todos, né, os cidadãos, seria um dos fatores importantes que contribuíram para essa passagem, né, esse rompimento da filosofia com o mito. E isso está intimamente ligado com o surgimento das cidades-estado gregas, que eram regidas por algumas características em comum, como nós citamos. A questão da moeda, a reelaboração da escrita, que foi fundamental também, o surgimento das primeiras leis e outros aspectos também relevantes. Até mesmo a religião era um aspecto importante. Weiner e Comfort admitem que a filosofia teria surgido a partir do desenvolvimento da racionalidade que já estava presente no mito. Então, para esse segundo grupo, né, de pensadores, eles defendem que o surgimento não se deu por meio de uma ruptura. Na realidade, foi um processo de transição lento. Então, são 2 visões que, independentemente da teoria, é fato que o nascimento da filosofia está associado à formação da polis, tendo a ágora como campo dos debates filosóficos. Por ágora, nós entendemos a praça pública, as praças públicas, em especial de Atenas, que corresponderam a um ambiente frutífero das discussões e debates que eram realizados. Então, as principais questões políticas, questões sociais, questões jurídicas, inclusive, né, eram tratadas na praça pública, eram discutidas, né, publicamente. E daí eles defendiam seus interesses, criavam as leis, inclusive julgavam os eventuais crimes, né, que poderiam ocorrer. Então, era um ambiente frutífero para o desenvolvimento da filosofia. Então, a princípio, a filosofia se desenvolve por meio de debate, né, da discussão. Daí a importância da argumentação para o filósofo defender o seu ponto de vista. Temos, então, uma frase extraída aí do livro da Madeleine Chauí, onde diz: se Tales de Mileto afirma que o princípio originário de todos os seres é a água, não seria justamente porque os poetas homéricos afirmavam que o Deus oceano era a origem de todas as coisas? Então é um questionamento, né, uma pergunta feita pela Madeleine Chauí, que traz à tona essa relação entre o mito e a razão. Será que Tales de Mileto, que é considerado o primeiro filósofo na Grécia Antiga, teria chegado a essa tese de que a água era o princípio original de todas as coisas por conta da crença, né, em relação aos poetas homéricos, que afirmavam que o Deus oceano era a origem de todas as coisas? Então, é uma questão a ser discutida.
dentro da filosofia. De uma forma ou de outra, ainda existiam alguns elementos míticos da mitologia, né, elementos presentes na mitologia grega que faziam parte da filosofia dos primeiros pensadores. Porém, o fator crucial que diferencia, por exemplo, a filosofia ocidental da filosofia oriental é a questão do apreço pela razão, a defesa da racionalidade. Então, esse é um aspecto fundamental que diferencia essa filosofia praticada no Ocidente das demais filosofias. Para darmos continuidade aos estudos dos primeiros filósofos, também chamados de pré-socráticos, nós devemos compreender algumas terminologias importantes. E essas terminologias importantes dizem respeito a alguns conceitos que nós vamos utilizar constantemente. Por exemplo, o conceito de logos, que tem relação com pensamento, inteligência, razão, causa, discurso racional. Tá? Então, logos é uma palavra de origem grega que tem vários significados, como colocamos aqui. Physis significa natureza, força transformadora, natureza do ser. É um outro termo grego que, inclusive, deu origem ao termo física, né? Adotado por essa ciência, né? Que estuda os fenômenos físicos. Então, ela pode significar todos esses aspectos. Outro termo importante é arqué, também chamado princípio de tudo. Então, o que os filósofos pré-socráticos buscavam nas suas filosofias era o princípio unificador de todas as coisas, que poderia ser como nós vimos no caso dos monistas, poderia ser os números, que seriam entidades mais abstratas, no caso dos pitagóricos, e poderia ser mais de um princípio, vários princípios, como sendo no caso dos pluralistas, que defendiam vários princípios. Mas de uma forma ou de outra, independentemente do grupo de pré-socráticos, todos eles defendiam essa arqué. Então, vamos avançar tratando especificamente agora dos pré-socráticos. Como nós citamos, são considerados os primeiros filósofos e estavam interessados em compreender o universo ordenado racionalmente, que é chamado de cosmos. Por isso, eles inauguraram uma cosmologia para tentar substituir uma cosmogonia. O que significa cosmogonia? É a explicação da origem de tudo, né, da origem do cosmos, por meio dos mitos. Né? E a cosmologia seria a explicação do cosmos por meio da razão. Então, os filósofos pré-socráticos buscavam encontrar o princípio de todas as coisas e ficaram conhecidos como filósofos da natureza ou do cosmos, também chamado de os primeiros físicos. Essa é a característica básica, né, dos pré-socráticos. Temos agora uma citação extraída de uma obra de Aristóteles, que é considerado um dos maiores filósofos da antiguidade, que nós vamos estudar nas próximas aulas, e diz o seguinte: a grande preocupação dos pré-socráticos era com a origem das coisas. A resposta para essa questão começou a ser formulada por Tales de Mileto, que defendeu a água como elemento primordial. A partir daí, várias teorias surgiram. Anaxímenes e Diógenes consideram o ar anterior à água, e entre os corpos simples, como princípio por excelência, enquanto Hipaso, Metapontino e Heráclito de Éfeso é o fogo, e para Empédocles são os 4 elementos. Então, com base nessa sentença de Aristóteles, nós podemos perceber a variedade dos princípios pelos quais os filósofos buscaram explicar a origem de todas as coisas, partindo aí de Tales, passando por Anaxímenes até chegar em Empédocles. Cada um, ao seu modo, tentou estabelecer a arqué, o princípio unificador de todas as coisas. Isso foi algo realmente muito importante para o desenvolvimento dessa filosofia. Dando continuidade,
vamos abordar agora as escolas de filosofia pré-socráticas. Iniciando aí pela escola de Mileto, que teve como principais representantes Tales, o primeiro filósofo, Anaximandro, considerado seu discípulo, e Anaxímenes, considerado discípulo de Anaximandro. Uma outra escola importante, chamada de pitagórica, teve como principal representante Pitágoras, e além dele, Filolau e Arquitas. Mas o grande nome de fato dessa escola foi Pitágoras. Existe também a escola de Éfeso, marcada aí como grande representante o Heráclito. Tá? Escola eleática, que teve como representantes Xenófanes, Parmênides e Zenão. Todos eles da cidade de Eleia, por isso leva esse nome, né? Escola eleática. No caso da escola acima, a de Heráclito, e se deu esse nome escola de Éfeso por conta da cidade, né? De origem de Heráclito, que foi Éfeso. Então era natural, né, caracterizar o sobrenome dos filósofos de acordo com a cidade de origem deles. Na escola pluralista, tivemos Anaxágoras e Empédocles como principais representantes. Nós vimos já o conceito, né, de escola pluralista, seria aquela que defendia vários princípios, várias arqués. E por último, a escola atomista, que defendia como princípio de todas as coisas os átomos, e teve Leucipo e Demócrito como seus principais representantes. Tá? Então, essas foram as principais escolas da filosofia pré-socrática, nas quais nós vamos desdobrar agora, iniciando por Tales de Mileto. Tales de Mileto é considerado como o iniciador da filosofia, com a sua definição de que tudo é água. Esse era o princípio da filosofia de Tales. Tales também ele é reconhecido como grande matemático e um dos primeiros astrônomos. Ele desenvolveu teoremas no quais, né, provou que um círculo é seccionado em duas partes iguais por qualquer diâmetro e que dois triângulos são congruentes com formato e tamanhos iguais se dois ângulos em um lado forem iguais. Tales também calculou o tamanho de uma pirâmide a partir de sua sombra. Acredita-se que Tales adquiriu muito conhecimento matemático por conta das viagens que ele fez, inclusive no Egito, do qual absorveu bastante conhecimento na área de geometria. E, quando ele retornou para a Grécia, ele pôde colocar em prática, né, muitos desses conhecimentos que ele adquiriu por conta das suas viagens. Pois bem, acredita-se também que Tales fez a primeira previsão de um eclipse solar. Então, ele é reconhecido por vários feitos, não só na filosofia, como nas ciências em geral. Só que nessa época, a filosofia abarcava a totalidade do conhecimento racional. Então, aquilo que se produzia em outros campos, que hoje estão relacionados à física, à astronomia, na realidade fazia parte da filosofia da natureza. Então, todos eles eram filósofos da natureza. Essa ideia, essa cisão entre as ciências e a filosofia vai se dar posteriormente, mais por volta do século XVII. Outro filósofo importante do período pré-socrático, chamado Anaximandro de Mileto, que possivelmente foi discípulo de Tales de Mileto, estabeleceu um princípio abstrato como a origem de todas as coisas, que seria o ápero. Tá? Podemos interpretar o ápero como sendo ilimitado, indefinido, ou algo indeterminado. Tá? Era um princípio de fato abstrato, do qual até hoje é muito difícil para os historiadores definirem com exatidão. Mas o que Anaximandro fez foi uma mudança brusca, né, de pensamento. Ele deixou de admitir um elemento natural, né, presente de fato na natureza, para admitir algo mais abstrato, uma força, né, abstrata, que teria
que tentaria explicar a origem de todas as coisas. Os elementos se separam do princípio e dão origem à multiplicidade. Por justiça retornam à unidade e acabam com a luta injusta dos contrários. Então, essa explicação que Anaximandro dá é em relação à origem da multiplicidade. Então, ele fala dessa questão dos elementos que se separam do princípio e dão origem a essa multiplicidade de coisas existentes na natureza, mas que, por justiça, eles retornam à unidade e acabam com a luta injusta dos contrários. Então, ele admitia essa tese, né, da questão dos contrários, que tudo parte de algo contrário, né, na natureza. Anaximandro também desenvolveu estudos astronômicos e considerava a Terra o centro do universo e com formato cilíndrico. Então, a ideia que ele tinha acerca da Terra era basicamente essa, né? Terra como centro do universo, tese que ficou conhecida como geocentrismo, e também ele admitia que a Terra possuía formato cilíndrico. Teses estas que vão ser colocadas em xeque, né? Mas quando se der o surgimento da ciência moderna no século XVII. Mas até então, essas teses eram admitidas como verdade. E, inclusive, Aristóteles foi um dos principais defensores dessa tese. Outro filósofo pré-socrático de grande relevância foi Pitágoras, que, como nós vimos, foi um dos representantes do pitagorismo, da escola pitagórica. Ele estabeleceu que todas as coisas têm os números como princípio. Então, ele partia de duas características básicas que, segundo ele, regem a natureza, que seria a harmonia e a proporção. Daí, ele recorria, inclusive, até mesmo à música. Ele conseguia estabelecer a relação entre as escalas musicais e a própria matemática, seguindo esses dois critérios, de harmonia e proporção. E também ele admitia que tudo na natureza obedece a esse princípio dos números. Ele desenvolveu a geometria e estudos matemáticos em sua escola na Magna Grécia. É importante ressaltar que a escola pitagórica, além da própria filosofia, foi muito importante no desenvolvimento da geometria e também de outros campos do conhecimento. De um modo geral, era uma escola filosófica também de caráter místico. Também funcionava como uma seita. Eles admitiam várias crenças, como, por exemplo, a transmigração das almas. Era uma crença que eles admitiam, ou seja, que a alma ela não morre, né? Ela praticamente pode ser transmutada de um corpo para o outro. Então, eles acreditavam nessas questões também. Do lado direito, nós temos uma figura, né, que representa o Teorema de Pitágoras, uma demonstração geométrica aí, né, do Teorema de Pitágoras, no qual afirma que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, esse teorema, que tanto é importante para a matemática, foi desenvolvido aí pelos pitagóricos. Não sabemos ao certo se de fato foi Pitágoras quem criou esse teorema. Tá? Então, existem algumas dúvidas em relação a isso, porque, como nós vimos, não há muita coisa escrita acerca dos pré-socráticos. O que restou acerca deles foram apenas fragmentos que depois foram estudados e interpretados pelos doxógrafos. Continuando, temos aí o filósofo Heráclito de Éfeso, tá, que era defensor do mobilismo, tese essa que afirma que um movimento e a transformação das coisas corresponderia ao princípio, né, que rege. Então, ele definiu como sendo devir. Devir é um termo de origem grega que significa exatamente a mudança, a transformação das coisas. Para este filósofo, tudo flui, ou seja, o universo é visto como um devir eterno, uma mudança, transformação eterna, no qual ele simbolizou na figura do fogo. Ao mesmo tempo que tudo flui, tudo é um. O movimento existe devido aos pares opostos, em constante guerra, mas que formam uma realidade complementar e única.
A natureza ama esconder-se, por isso temos que ouvir o Logos. O Logos, como nós vimos na terminologia inicial, corresponde a várias coisas. Pode simbolizar palavra, razão, discurso, pensamento, etc. Então, ele admitia que o Logos é algo importante, né, na compreensão do real, na compreensão da natureza, e interpretar a aparente desarmonia das constantes transformações. Existem várias sentenças atribuídas a Heráclito de grande relevância na filosofia, como, por exemplo, esta: nós, nos mesmos rios, entramos e não entramos, somos e não somos. E também existe aquela outra máxima bem conhecida: nunca nos banhamos duas vezes no mesmo rio, porque as águas nunca são as mesmas. Ou então aquela que nós também não somos os mesmos, como essa que ele está citando aí. Outro filósofo pré-socrático de grande relevância foi Parmênides de Eleia. Parmênides é conhecido como o principal opositor de Heráclito. Foi por meio do debate entre essas duas correntes de pensamento que nós tivemos a grande divergência filosófica, né? A primeira grande divergência filosófica, e isso é um elemento fundamental na filosofia, é frutífero, porque, como nós vimos, a filosofia na Grécia Antiga, ela tem como principal característica o debate, a discussão de ideias. Então, esse debate entre essas duas escolas de pensamento, Heráclito versus Parmênides, foi fundamental para dar origem a todo esse desenvolvimento filosófico ocidental. Não é à toa que vai influenciar o pensamento de outros grandes filósofos já no período clássico, como, por exemplo, Platão e Aristóteles, que também travaram uma certa oposição na filosofia. Então, o que eu quero dizer é que a filosofia de Heráclito e Parmênides vai ter desdobramentos futuros. Então, Parmênides criou a ontologia, que é considerado o estudo do ente, isto é, o estudo do ser. Então, foi a partir dele que surgiu esse campo de conhecimento na filosofia, que hoje é tida como uma das principais áreas da filosofia, muito relacionada à metafísica. Então, alguns admitem que a ontologia é um ramo da metafísica. E a metafísica ela vai ganhar corpo, vai ganhar mais embasamento teórico já com Aristóteles. Segundo Parmênides, o ser é e deve ser. Algumas características que ele aponta para o ser são essas: o ser é imóvel, uno, pleno, indivisível e eterno. Ou seja, o ser ele não se modifica, o ser é eterno, ele é imóvel. Então essa tese vai totalmente contra a tese de Heráclito, que defende o mobilismo. Então Parmênides é defensor da não mudança do ser. E para comprovar suas teorias ele usou a lógica. O mundo do ser seria encontrado pela via da verdade e o não ser pela via da opinião. Isto é, o ser estaria no mundo inteligível, no mundo das ideias. E o não ser, que seria a via de Heráclito, né, só pode ser encontrada no mundo da opinião, tá? Que é um mundo regido pelos sentidos, que na visão de Parmênides os sentidos são ilusórios. E quem vai contribuir bastante, né, com o desenvolvimento dessa tese, essa distinção entre mundo inteligível e mundo sensível, vai ser o próprio Platão posteriormente, o qual nós vamos abordar nas próximas aulas. O grande problema gerado pela filosofia de Parmênides foi a desvalorização total dos fenômenos, que seriam, na visão dele, apenas ilusões. Então, tudo que ocorre no mundo sensível, que é o mundo natural, né? O mundo físico, né? Por assim dizer, todos os fenômenos são ilusórios. Então, a ideia de mudança e transformação que ocorre na natureza, todas elas são ilusórias porque partem da via dos sentidos, que também é ilusório. Na visão deles, apenas a via da verdade, né, o mundo inteligível, é que seria tido como verdadeiro.
temos aí essa sentença atribuída a Parmênides que diz o seguinte: o ser é e não pode não ser. O não ser não é e não pode ser de modo algum. Então, essa sentença, ela meio que resume exatamente essa tese aí de Parmênides. Continuamos agora com Empédocles de Agrigento. Ele foi criador da teoria dos 4 elementos clássicos, ou 4 raízes, como queiram chamar. Esses elementos são simples, eternos e imutáveis. A mudança é a consequência da sua mistura e separação. Então, a grande diferença do pensamento de Empédocles em relação aos antecessores dele é trazer essas duas visões. Primeiro, essas duas perspectivas. Primeiro, dos elementos, teoria dos 4 elementos que correspondem ao fogo, terra, água e ar, que está representado nessa ilustração à direita. Esses elementos que regem a natureza como um todo, eles são simples, eternos e imutáveis, ou seja, eles não sofrem mudança. A mudança que ocorre, né, é consequência da mistura e separação. Então ele disse que essa mistura e a separação que ocorre em relação a esses elementos, porque os elementos em si só são imutáveis, né? Então a mistura e a separação é que faz com que surjam a matéria no mundo. E ele definiu como o amor e o ódio as forças que podem formar os elementos, juntar os elementos ou separá-los. Então entendam amor como a força de atração e o ódio como a força de repulsão, que estão por trás dos elementos da natureza. Essa foi a tentativa de explicar a transformação e a mudança que ocorre na natureza, que se dá por meio dessas duas forças, amor e ódio. E como nós vimos, podemos interpretá-las como sendo atração e repulsão, respectivamente. Foi a tentativa aí de Empédocles de tentar explicar o funcionamento da natureza. E, curiosamente, essa teoria dos 4 elementos, até hoje, ela faz parte do imaginário folclórico, do imaginário da cultura popular, né? Inclusive os filmes, desenhos animados, animes, né? Todos eles, muitos deles trazem até hoje esses elementos de Empédocles, né? Essa representação aí de elementos. E Aristóteles, filósofo que nós vamos abordar nas próximas aulas, ele vai também defender a existência desses 4 elementos e vai acrescentar mais um que seria o éter, né? Que seria o responsável aí pela mistura e separação dos elementos. Outro filósofo de destaque foi Anaxágoras. Ele tentou conciliar o plural com o uno de Parmênides. Plural significa aquela visão pluralista da natureza, e o uno seria aquela visão monista, né, de um. Para isso, ele criou o conceito de homeomerias, que seriam as sementes que dão origem à realidade, em sua pluralidade de manifestações. Então, ele diria que as sementes é que estão por trás dessas ideias, né, de mudança e transformação das coisas. Ele afirmava que o universo se constitui pela ação de uma inteligência, que ele chamou de nous, que a gente pode interpretar como quase uma divindade, quase como um Deus, né? Uma inteligência racional que estaria responsável pelo universo, né? E essa inteligência atua sobre as homeomerias, que seriam essas sementes. E essas sementes é que contêm uma porção de cada coisa. A gente poderia quase que interpretar as sementes como sendo átomos, né? Partículas que constituem a matéria. Isso aí numa interpretação que podemos fazer. Assim, o nous, que é ilimitado, autônomo e não misturado com nada mais, age sobre estas sementes, ordenando-as e constituindo o que chamamos de mundo sensível, que seria um mundo regido pelos sentidos, pelos 4 sentidos, né? Então, tudo que a gente capta a partir do mundo sensível teria relação com essas sementes
que se ordenam, se misturam por meio dessa inteligência racional, por meio desse nous. Tá? Então essa foi a explicação de Anaxágoras para Arqué, o princípio de todas as coisas. Então ele se utilizou dessa ideia, né, as homeomerias, que seriam as sementes, que seriam regidas por uma inteligência racional, ou nous, como ele chamava. Por fim, nós temos dois filósofos que marcaram a escola atomista, tá? Que defendiam o princípio de todas as coisas como sendo os átomos. Demócrito foi discípulo de Leucipo e estabeleceu o conceito do átomo. Então, Leucipo ele já falava, né? E já falava dos átomos, mas ainda não tinha definido, né? Ainda não tinha apresentado esse conceito de átomo. Mas ele, antes mesmo de Demócrito, já se referia a esses átomos. Os átomos, então, para Demócrito, seriam os fragmentos do ser, qualitativamente iguais, mas geometricamente diferentes. Então, do ponto de vista qualitativo, os átomos são iguais. Ou seja, quanto à qualidade, eles possuem características iguais, porém diferem quanto às características geométricas. O formato deles, né, seriam diferentes. Nós colocamos aqui ao lado essa imagem de bloquinhos, né, como sendo uma tentativa de representar essa ideia de átomo, né? Ou seja, quanto à qualidade, os blocos são iguais, né? Eles possuem características comuns, ou seja, eles se agregam para formar um objeto, que no caso os átomos de Leucipo e Demócrito se agregam, né, para formar a matéria, formar as coisas existentes no mundo. Tá? Só que além da existência do átomo, eles defendiam o conceito de espaço vazio, que seria o espaço sem preenchimento. Tá? Então, para todos os efeitos, para conceber a ideia de átomo, é necessário também conceber a ideia de espaço vazio. Em outras palavras, o espaço é real sem ser corporal. Tá? Com isso, nós finalizamos aí a aula de hoje, apresentando inicialmente no primeiro momento a origem da filosofia e no segundo momento os primeiros filósofos, chamados de pré-socráticos ou também filósofos da physis. Tem aí duas referências, duas fontes importantes de pesquisa: Introdução à História da Filosofia, da Marilena Chauí, e a obra Metafísica, Ética, Nicômaco e Poética, as obras de Aristóteles, que são importantes fontes, né, de informação sobre os pré-socráticos, tendo em vista que o que sobrou deles foram apenas fragmentos. Pois bem, então me despeço de todos, até a próxima aula.